Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um artista chamado Diego Rivera. A gente falou um pouquinho sobre ele na nossa primeira aula, vocês se lembram? A gente estava falando sobre o movimento muralista mexicano. E o que foi esse movimento? Foi a intenção de alguns artistas mexicanos de retirar a arte até então elitista dos museus, das galerias e fazer dela uma arte acessível, levá-las para as ruas, né, para os murais, para o pessoal ter acesso. Outra coisa que vai acontecer é uma mudança ali na temática da arte. Né? Então, uma arte que até então retrata a vida fútil da burguesia, né? Fala de temas sacros, religiosos, inacessíveis. Né? Então, o movimento muralista mexicano vai começar a colocar na arte a luta de classes, em especial a luta do trabalhador mexicano. E que trabalhador é esse? É o trabalhador das fábricas, né, que vive em condições insalubres, é o trabalhador do campo, é o descendente do indígena, é a família humilde, é a mãe de família trabalhadora, tá? Então, o movimento muralista, ele vai ter essa importância de retratar a história do México, o folclore mexicano e trazer essa arte até então elitista, fazer com que ela se torne acessível. Bom, então dentro do movimento muralista, quem a gente vai ter ali como figura de destaque? O Diego Rivera, né? Então, quem que vai ser esse cara? Ele vai ser conhecido tanto como artista quanto como revolucionário. Por quê? O Diego ele era comunista e completamente anticapitalista, né? Porém, ele era muito encantado pela modernidade, pela tecnologia e pelos arranha-céus de Nova York. O que vai acontecer? Ele, quando ele era jovenzinho, ele vai morar um tempo na Itália e ele vai estudar e beber da fonte do Renascimento, tá? Dentre essas fontes, de quem que ele vai beber? Do Da Vinci. E de quais técnicas? Em especial o afresco. Eu também falei para vocês do afresco no comecinho do ano, tá? Quem lembra o que é o afresco? O afresco é uma técnica, resumindo bastante, é quando você faz a sua pintura por cima do reboco ainda fresco na parede. Então, o que vai acontecer? Aquela pintura ela vai secar junto com a sua arte, né? Então, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que ela fique conservada por mais tempo, certo? E tem que ser feito com muito cuidado, porque se você erra, praticamente você tem que começar tudo de novo, tá? O afresco ele é usado desde a antiguidade, Egito Antigo, Grécia Antiga, e a gente tem muita coisa conservada até os dias de hoje, tá? Mas outro período da história vai ser o Renascimento. Então o Diego ele vai beber dessa fonte, né, renascentista, o afresco, e ele vai trazer isso com ele para o México. E no México, o que ele vai fazer? Se antes no Renascimento o afresco ele era muito usado para evangelizar a população, que era em sua maioria analfabeta, no México, em plena revolução aí social que está acontecendo, né? O que vai acontecer? Ele vai mudar a temática. Ele não quer falar de cristianismo, ele não quer falar de religião, ele quer falar de revolução. Ele vai falar da luta do trabalhador, né? Como um bom comunista que ele era, né? Ele foi influenciado muito pelas teorias de Karl Marx, né? Então a obra dele vai estar muito presente a luta de classes, a luta desse trabalhador braçal, né? As condições humildes em que o trabalhador assalariado vive, né? Outra coisa bem legal também, ele vai valorizar muito o folclore e a religiosidade mexicana. Ele vai representar deuses primitivos, ele vai representar máquinas nas indústrias enquanto fazendo referência a deuses primitivos, né? Enfim, já comentei muito disso com vocês em sala de aula, né? O Diego ele é muito querido no México até hoje, né? Como artista, como revolucionário, não só por ter sido marido da Frida Kahlo, né? Então, o que eu vou pedir de vocês? Que vocês reflitam sobre a importância da arte. Ela está atrelada à revolução e às lutas sociais, né? Isso a gente tem a arte presente nisso até hoje, né? Vou passar para vocês algumas questões do livro, né? Além das anteriores que eu já passei para vocês na aula passada. Então eu vou pedir para vocês essa reflexão. E outra coisa, quando a gente pensa em ritual, né, em tradição na arte, qual que é a importância disso tudo, né? Então eu vou pedir para vocês refletirem sobre isso.